Deus, abra comigo em Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. E a gente viu desde o início, o nome da nossa série, Oportunidades e Oposições. A gente começou com o apóstolo Paulo, tendo uma oportunidade de talvez ir para a Macedônia. Ele fala: eu quero estar com vocês na Macedônia, mas tive a oportunidade aqui com os Éfesos. E aí, o que ele acha que ele talvez ficaria 6 meses lá em Éfeso, ele passa 2 anos, monta uma escola de Tirano, na escola de Tirano, e dali eles influenciam toda a Ásia. Se você for ver os relatos ali, você vai entender que não foi só Paulo que fez viagem missionária pela Ásia, mas aqueles homens que foram treinados, muito possivelmente foram eles que abriram a maioria das igrejas na Ásia. Ou seja, isso quer dizer a respeito de mim e de você, de nós prestarmos atenção na palavra e de nós colocarmos em prática, porque quando você coloca em prática, outras pessoas são abençoadas. E Paulo teve essa oportunidade, mas aí as oposições se levantaram. Ele diz: uma grande porta se me abriu, mas existem oposições. A gente viu aqui na nossa série de Neemias, como Neemias teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Ele recebeu uma notícia, a notícia não era muito boa. As muralhas de Jerusalém estão destruídas, e Neemias se abate no coração, ele fica com o coração moidinho, porque ele amava Jerusalém. E aí ele vai buscar a Deus, e a gente viu que ele busca a Deus durante 4 meses. 4 meses ele busca a Deus para poder ir falar com o rei. E aí Deus dá graça para ele diante do rei. E Deus não deu só graça, Deus moveu o coração do rei. Preste atenção, o rei supriu todas as necessidades que aquele povo precisava para fazer a obra. Deus supre as necessidades para a sua própria obra. Quem está comigo? Por isso que a gente não precisa se preocupar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz Jesus. Mateus capítulo 6. Olha os passarinhos, olha os lírios. Quanto mais vocês que são filhos de Deus, o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida da sua própria obra, mas Ele conta comigo e contigo. Ele conta com homens que vão responder como Neemias, e Neemias deixou o conforto. Neemias era próximo do rei, ele deixou conforto, mesmo estando no cativeiro, ele deixou aquele conforto e foi para Jerusalém, mais de 1.200 quilômetros, e foi fazer uma obra que Deus tinha comissionado, que Deus tinha colocado no coração dele. A gente viu também ao longo dessa série que nós temos que nos preparar para o trabalho que Deus está nos chamando, e isso depende de cada um de nós, de nós fazermos um trabalho juntos. E por último, quando a gente viu o capítulo 4, a gente viu que a gente precisa continuar e não permitir que nós fiquemos desencorajados, porque o que o inimigo quer é desencorajar a gente. Estamos lá fazendo a obra, e daqui a pouco vem alguém com uma notícia, puxa daqui, puxa de lá, tira a nossa atenção. Muitas vezes o que o inimigo faz é só desencorajar você e a mim, e aí ele tira a gente do prumo. Mas Neemias se levanta com esse povo e fala: não vamos ficar não. O povo recobrou o ânimo. Diz aqui em Neemias capítulo 4, assim, verso 6, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. Não perca o ânimo não. Vira aí para 2 pessoas e fala: não perca o ânimo não. Fala com um sorriso, aleluia. Perca o ânimo não, aleluia. Não perca o ânimo não, recobra o ânimo, olha para Jesus. Está perdendo a esperança? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não tire o foco de Jesus, e a esperança vai brotar do seu coração e vai saltar de dentro de você. O capítulo 4 termina com uma grande vitória. O povo de Deus estava fazendo a obra apesar dos obstáculos. Você achou que ia ser moleza?
Como diz o pastor Hélio, quer moleza? Senta no pudim. Aleluia. Não vai ser moleza no mundo. Passarei por tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os homens então trabalhavam com espada numa mão, com a espátula na outra mão, e não deixavam que os inimigos os detivessem. Mas aí vem o capítulo 5. O pastor Hélio estava ouvindo uma mensagem, um trecho de uma mensagem que ele está pregando. Foi lá numa igreja, a abertura da igreja do apóstolo Djalma, lá em Portugal. E ele falou um negócio que eu falei, é isso mesmo. Oposições são cíclicas. Diz lá que Jesus foi tentado, venceu a tentação no deserto, e diz que Satanás se retirou até tempo oportuno. Então não acha que está tudo bem, que você pode baixar a guarda, porque a Bíblia fala, e nós já vimos sobre isso, que ele é como um leão, que anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. O diabo não está de brincadeira com a gente. O diabo quer roubar, matar e destruir, mas quando a gente está com Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Vida em abundância é vida não só para você, é vida que extravasa de você, como Davi diz lá no Salmo, meu cálice transborda, e quando transborda, mela tudo, aleluia, mela todo mundo ao redor. E aí a gente começa no capítulo 5, e aí no capítulo 5, versículo 1, diz assim, então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Lembra que eles tinham sido atacados do lado de fora, Sambalate, Tobias. E agora a reclamação é contra os irmãos. Tema da minha mensagem de hoje, quando o ataque vem de dentro. O inimigo não consegue parar a obra do lado de fora, então ele começa a colocar contenda entre os irmãos. A Poli, há um tempo atrás, fez essa série, e eu quero deixar aqui para você, relacionamentos importam. A gente precisa cuidar dos relacionamentos. É importante a gente verificar isso. Verso 2, ele fala, porque haviam os que diziam, somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a essa fome. Houve ainda os que diziam, pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Eu quero fazer um adendo aqui na pregação, porque Neemias não é um livro sobre finanças. Mas a gente pode ver que o problema com dinheiro pode afetar o que somos chamados para fazer. Vou falar de novo, Neemias não é um livro sobre finanças, mas o problema com dinheiro afeta a nossa vida. Eu não vou falar muito sobre isso não, porque a gente vai ter uma série só sobre isso. E eu estou chamando de mordomia. Saber administrar bem aquilo que Deus faz chegar à tua mão. É o que diz o apóstolo Pedro. Nós podemos ser bons mordomos, bons administradores daquilo que chega para as nossas mãos. Então, gente, o povo não estava reclamando porque não tinha dinheiro para a obra. O povo não estava reclamando, e agora, como é que a gente vai fazer isso? Lembra que o rei tinha dado os recursos para eles fazerem tudo, o rei tinha providenciado tudo. Eu me lembro uma vez que meu pai chegou, não sei se foi do Paraguai, e ele trouxe para mim um álbum de figurinha. Um álbum de figurinha da Bíblia. Eu achei legal.
Qual foi o problema? Porque quando você compra álbum de figurinha, o legal é você ir lá no jornaleiro e você compra a figurinha. Já tenho essa, vamos bater um bafo, vamos trocar, é a interação. O que meu pai trouxe já estava tudo pronto, já tinha todas as figurinhas. Eu acho que eu completei o álbum num dia só. E depois o álbum ficou lá. O rei tinha dado tudo para eles. O problema deles não era que eles não tinham recursos para a obra, preste atenção nisso. O problema deles é que tinha havido uma fome. Tinha havido uma adversidade, coisas que eu e você não temos o controle. Uma pandemia aparece no meio da história. O problema deles é que com a adversidade vieram os oportunistas. Preste atenção. A comida tinha ficado mais cara, o aluguel tinha subido, e eles tinham pegado dinheiro emprestado, e os juros só subiam. É comum, gente, muitas vezes a má administração das nossas finanças atrapalhar o que Deus está fazendo. E muitas vezes nós queremos separar o que fazemos com o nosso dinheiro da nossa caminhada de Deus, com Deus. Esse é um grande engano de Satanás. Dizer que a minha vida espiritual não vai impactar as minhas finanças, ou que a minha vida financeira não pode atrapalhar a minha vida espiritual. Se a gente não administrar bem o nosso dinheiro com o coração certo, gente, e não tomarmos decisões financeiras tendo em vista a eternidade, nós podemos cometer erros que afetarão a obra de Deus nas nossas vidas e durante anos e anos e anos. E como é que Deus nos ajuda a lidar com isso, gente? Ser um doador é essencial para administrar o nosso dinheiro com o coração correto diante de Deus. Como é que Deus resolve o problema da avareza no nosso coração? Ele transforma. Você é nova criatura? Você nasceu de novo? Como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. O passado ficou para trás. Você nasceu de novo. Jesus transformou a sua natureza. Agora a gente precisa renovar a nossa mentalidade. Como é que a gente lida com muitas vezes a avareza que está tentando dominar o nosso coração? A gente inverte a moeda. A gente se torna doador, como Jesus nos chama para ser. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele inverte a moeda. Ser um doador para a obra de Deus, para o Senhor, nos ajuda a sempre lembrar que Deus e o seu reino vem em primeiro lugar. E aí tem duas passagens, só para a gente construir esse adendo, falando sobre finanças aqui. Lembra que Neemias não é um livro sobre finanças, mas eles estavam tendo problema com finanças. O Novo Testamento diz que as nossas doações, olha só, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e verso 2 diz: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Número 1, no primeiro dia da semana. O que isso quer dizer? As nossas ofertas têm que ser regulares. O apóstolo Paulo já está deixando bem claro. No primeiro dia da semana, ofertas regulares. Número 2, cada um de vocês, as ofertas têm que ser pessoal, individual. Depois ele diz: separe uma quantia, ou seja, as ofertas têm que ser ponderadas. O apóstolo Paulo fala assim: vai para a igreja, vai se preparar? Se prepara para doar. Já vai criando no seu coração. O que você vai fazer na igreja? Aliás, estou preparando uma outra série sobre isso. Quando você vem para a igreja, você vem preparado para quê? Porque na medida que eu estou preparado para receber, é que eu vou conseguir colocar em prática durante a semana. E o apóstolo Paulo está falando: se prepara para ser um doador. E número 3, conforme a sua prosperidade. O Novo Testamento, ele não fala muito sobre a questão do dízimo, mas eu creio que essa é uma das passagens que fala muito sobre o princípio de dizimar. Porque ele fala para ser conforme a sua prosperidade. O que Paulo está falando? Quem tem mais, que dê mais. Quem tem menos, que dê menos. O que o dízimo nos ajuda? O dízimo nos ajuda a dar conforme a sua prosperidade. Princípio, gente. Com princípio a gente não mexe. Com princípio a gente não brinca.
Outro dia eu estava vendo um pastor muito conhecido e perguntaram para ele: pastor, eu tenho que dar o dízimo quando eu estou com essa dívida enorme aqui? Aí o pastor vira na live e fala: acho que a sua pergunta tinha que ser diferente. O que é que eu preciso fazer para administrar bem as minhas finanças, para que eu possa dar o dízimo? Porque a primeira coisa que a pessoa quer é fugir do princípio. E ele falou uma coisa muito séria, ele falou: com o princípio não se brinca. A gente não abre mão de princípios. O dízimo, a gente vai falar isso na próxima série sobre mordomia. O dízimo, ele, antes de ser uma obrigação da lei, ele é um princípio no coração de um homem que temia a Deus. Abraão deu o dízimo de tudo, e ninguém tinha falado para ele: você tem que dar 10%, você tem que dar isso. Paulo está deixando isso aqui conforme a sua prosperidade, só para lembrar a gente que finanças é algo importante na nossa vida. Num outro texto, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele já fala sobre uma oferta mais espontânea. Ele diz: cada um contribua segundo, número 1, tiver proposto no coração, ou seja, deve ser dado generosamente, não por obrigação, ele vai dizer mais para frente. Número 2, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá. Segunda coisa, nossas ofertas têm que ser dadas gratuitamente. E número 3, ele diz: quem ama, quem dá com alegria. Nossas ofertas devem ser dadas com alegria. Princípios que vão norteando a nossa vida, para que a gente não caia nas armadilhas do inferno, da avareza, da cobiça. E aí, quando a gente não cai nessas armadilhas, gente, a gente consegue continuar caminhando naquilo que Deus nos chamou para fazer, sem precisar ficar olhando para o lado. Problemas financeiros raramente são apenas problemas financeiros. Quando é que a gente vê isso? A pessoa ganha na loteria, fica milionário, 6 meses depois está pobre de novo. Problemas financeiros. Sabe quando você fala assim: eu estou ganhando, sei lá, 5 mil reais, se eu ganhasse 6 era o suficiente. Aí você ganha 6, faz mais dívida. Aí você fala para Deus: Senhor, misericórdia, me ajuda a sair dessa dívida. Mas se eu ganhar 8 mil reais, eu consigo sair. Aí Deus vai e te dá 8 mil reais. Deus generoso esse, hein? Aleluia. Quem recebe essa promessa aí? Glória a Deus. Aí você recebe 8 mil e se endivida de novo. Então, problemas financeiros raramente são apenas sobre finanças. Tem a ver com o coração, gente. Tem a ver se a gente sabe ou não administrar aquilo que tem chegado nas nossas mãos. Mas o capítulo não fala sobre isso. Mas como o capítulo cita finanças, eu achei interessante a gente entender isso. A nossa vida financeira pode sim atrapalhar a nossa vida espiritual. Porque você tem que pagar a conta, tá? Você é desse mundo, aleluia. Você tem que pagar a conta, o boleto chega na sua casa. Aí o pessoal fala assim: não quer mais boleto, não? Falo, não quero não, então vou te entregar digital, para você não ter problema. Boleto sempre vai chegar, gente. Problema e boleto sempre chegam, aleluia. A gente tem que saber lidar com isso. Chegou aqui para esse povo, no meio do vucu-vucu da epidemia, no meio do vucu-vucu da necessidade, as pessoas estavam se levantando e oprimindo as outras. É sobre isso o que esse capítulo quer falar. O capítulo é sobre como irmãos estavam tratando outros irmãos. Verso 6, Neemias capítulo 5, no verso 6. Aí você vê o seguinte: ó Neemias, fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Se você prestar atenção depois, você vai ler direitinho aí no capítulo 5, depois quando você voltar para casa, você vai ver que não tem nenhuma menção da muralha. Em todos os outros capítulos, a muralha está sendo terminada, nós estamos avançando, veio a posição contra a muralha, veio isso. No capítulo 5 não tem essa palavra. Por quê? Porque eles estavam com tanto problema financeiro, que eles tiveram que se levantar e reclamar com Neemias, porque eles tinham parado de fazer a obra.
E quem era o problema? Quem era o problema? Não era Sanbalat e Tobias, eram os próprios irmãos judeus, que sem sabedoria estavam esganando os próprios irmãos. Então Neemias fica irado. Neemias fica irado pela ganância daqueles que queriam lucrar com os problemas financeiros dos outros, algo que a lei de Moisés dizia claramente que era errado. Êxodo, capítulo 22, verso 25: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que põe juros. Versículo 7, Neemias capítulo 5, verso 7. Depois de ter pensado bem a respeito disso, o pastor Ed sempre fala: não haja de cabeça quente. Ao invés de querer trucidar, você já ouviu essa palavra, trucidar? Ao invés de querer esganar aqueles judeus que estavam, Neemias respira fundo e fala: deixa eu pensar só um pouquinho, como é que eu vou lidar com essa situação? Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Veja que ele chega para aqueles homens e fala: vocês estão fazendo tudo errado. E Neemias fala igual Jesus, quando tem que lidar com os hipócritas. Chama na cara. E ele fala: isso não vai ficar só assim não, vamos chamar a assembleia toda, porque o que vocês estão fazendo é errado. Neemias estava furioso. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez. Neemias está falando: a gente foi liberto da escravidão, e agora vocês que foram libertos da escravidão junto com eles, vocês estão querendo que eles fiquem servos de vocês? Não faz sentido. Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus. Aqui Neemias apelou. Não é fato que vocês são povo de Deus e que vocês tinham que andar de acordo com a vontade de Deus. Para quê? Para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos e dos gentios. Ou seja, isso que vocês estão fazendo não é só ruim para vocês não, isso está pegando ruim para Jesus, porque diante dos outros povos, dos gentios e dos inimigos que não conhecem a Deus, está aí vocês brigando. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar: vocês não conseguem resolver as coisas entre vocês não? Vocês precisam ficar levando tudo para a corte, para expor que os próprios irmãos estão brigando por coisas que vocês podiam resolver entre vocês. Neemias fala: cara, que ruim. Se você não fizer da maneira de Deus, vai dar errado e vai causar escândalo. Neemias está falando aqui: vocês estão fazendo errado, e se vocês não fizerem da maneira de Deus, vai dar ruim e vai ser escândalo para o nome do Senhor. Verso 10: também eu e os meus compatriotas e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Neemias falou: eu emprestei para eles também. Neemias dá um exemplo: eu emprestei para eles dinheiro, eu dei trigo para eles, e vocês fizeram a mesma coisa, e vocês estão explorando o povo de Deus. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo e do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Gente, Neemias, presta atenção nisso, não estava exigindo que eles não emprestassem. Olha só a sabedoria de Neemias. Neemias não estava exigindo que eles não emprestassem ou que não negociassem. Neemias estava exigindo que eles não fossem injustos. Porque senão a gente pode pegar esse negócio aqui, aí você tem uma loja,
Aí o Lu está lá, produzindo os móveis, coisa e tal. Eu sou irmão, você não pode cobrar de mim. Não é isso que Neemias está falando. Está falando, cobra, mas cobra de maneira justa. Olha só como é que Neemias traz o equilíbrio. O problema não é cobrar, o problema é a exploração. Qual é o problema aqui? Avareza. Avareza. A questão aqui é, como é que nós estamos tratando os nossos irmãos? A Bíblia fala que a gente tem que fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Porque estão juntos no mesmo propósito, estão juntos na mesma visão. A palavra que é muito usada no Novo Testamento, uma expressão chamada uns aos outros, é a expressão alelon, e alelon tem um sentido de reciprocidade e mutualidade. A Bíblia tem mais ou menos 33 passagens, Novo Testamento, 33 passagens que falam de reciprocidade e mutualidade entre o povo de Deus. Depois você sabe, vai estar lá nas minhas notas, mas há um tempo atrás eu fiz uma série chamada Igreja, o Poder do Nós, e eu coloquei essa lista também lá. Eu chamo de mandamentos de mutualidade. São 13 mandamentos que falam sobre a unidade da igreja. São 4 mandamentos que falam sobre o amor. São 5 mandamentos que falam sobre humildade, tudo usando a expressão uns aos outros. E são 11 mandamentos gerais. Tamanha importância de eu e você sabermos tratar as pessoas. Qual foi a resposta do povo? Verso 12. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Vamos restituir. Sabe o que eu me lembrei? Zaqueu. Como Zaqueu. Zaqueu encontrou Jesus. Jesus mudou a vida daquele homem. Ele diz: restituo tudo. Ainda dou o quê? Eu dou sei lá quantas vezes. 7 vezes? Não sei. Quantas vezes mais? Ainda dou mais. Tamanho foi o arrependimento no coração de Zaqueu. Quando Neemias, um homem de Deus, fala algo sério para o povo de Deus estava ouvindo. Aqueles homens, por mais que eles estivessem fazendo algo errado, ainda tinham um pingo de temor no coração deles. E eles ouviram a voz de Deus através de Neemias, falando: Neemias, você está certo, estamos fazendo errado mesmo, mas nós vamos consertar isso. Arrependimento verdadeiro é a marca de que Deus está agindo no seu coração antes da sua boca. Você pode muito bem dizer: ai, me perdoa, ai, me perdoa. Arrependimento tem fruto. Começa no coração, não começa na boca, não começa na cabeça. Se começar na cabeça e no coração, chama remorso. Arrependimento começa de dentro. Arrependimento muda a maneira como a gente vê a situação. Arrependimento muda a maneira como a gente está se vendo. Arrependimento muda a condição do relacionamento. Começa no coração. E houve arrependimento no coração desses homens. Só que Neemias, sabendo que só eles dizendo: não, a gente vai fazer tudo certo. Não, Neemias, você está certo. Quanto já ouviu isso aí? Não, pastor, não, está tudo certo, estamos juntos, aleluia, né? Não, pastor, pode deixar que eu vou fazer. Neemias, sabendo que isso não era suficiente, só ouvir da boca da fora, ele falou o seguinte: então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Ele fala o seguinte: chama os sacerdotes, porque os sacerdotes, presta atenção, representa a presença de Deus. Eu vou fazer vocês jurarem em nome do Senhor. E jurar pelo nome do Senhor, gente, é algo muito sério.
Porque quando se jura o nome do Senhor, tanto que a Bíblia fala lá para a gente não falar o nome do Senhor, não jurar pelo nome do Senhor, em vão. E veja, é o nome do Senhor. O nome que é usado aqui, Jeová, é o termo de aliança entre Deus e o homem. Quando a gente vai jurar em o nome do Senhor, a gente chama o Deus que faz aliança. Tanto que quando a gente casa as pessoas, Deus está presente, porque é um sacramento. Deus está ali cortando a aliança entre aquele homem e aquela mulher que decidem viver em aliança um com o outro. Ele fala: vocês querem viver em aliança? Eu sou o Deus da aliança, eu estou presente. Vocês querem fazer isso diante de mim? Eu estou presente. O nome do Senhor é o nome da aliança dele, o Deus que é o que é, o Deus que cumpre o que fala. Não fale o nome do Senhor em vão. Qual é o nome do Senhor? O Senhor. Diz lá em Êxodo capítulo 33, o Senhor. Aquele que é, aquele que cumpre o que fala. Quando a Bíblia diz esse nome, que a gente não deve falar o nome do Senhor em vão, não quer dizer que você não pode repetir o nome de Jesus. Uma vez eu morava na África do Sul. Gente, eu morava assim relativamente longe de um supermercado, mas eu tinha que ir lá, porque também tinha um correio. E aí meu pai e minha mãe às vezes me mandavam uma carta, alguma coisa assim, um pacote, um livro, e eu tinha que ir lá até aquele lugar para poder pegar. Nossa, mas eu subi uma ladeira, gente. Aí eu me lembro que uma vez eu cheguei, entrei no supermercado, aí fui para o correio, que era dentro do supermercado. Cheguei lá, me pendurei no balcão assim, pingando, e falei: Jesus. Uma mulher do meu lado, quase só faltou me escorraçar. Você não pode falar o nome do Senhor em vão, porque está na Bíblia, que não sei o que lá. Falar o nome do Senhor em vão, preste atenção. A expressão em vão significa de maneira fútil, sem querer dizer o que diz. Sabe quando a pessoa fala assim: vamos tomar um café? Ah, vamos. Você sabe que você não vai. Você não quer. Mas para não deixar a pessoa chateada, o que você fala? Não, legal, show de bola. Dizer o nome do Senhor em vão é prometer algo na presença de Deus que você não quer fazer, mas você usa o nome dele para tentar validar algo. Usar o nome do Senhor em vão significa de maneira fútil, sem querer dizer o que diz, algo vazio, um desperdício. Neemias chama os sacerdotes e fala: é isso mesmo que vocês querem? Vocês estão se arrependendo? Faz diante do sacerdote. Promete diante do teu Deus que vocês vão devolver aquilo que vocês roubaram do povo. Verso 13. Também sacudiu o meu manto e disse: que Deus faça o meu. Olha só como é que era para Neemias. Falar o nome do Senhor era algo, gente, que não devia ser falado de qualquer maneira. Ele diz que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja, sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Toda, inclusive aqueles que tinham defraudado os irmãos. Toda a congregação disseram amém e louvaram ao Senhor. E o povo, aqueles homens, e o povo fez segundo a sua promessa. Houve verdadeiro arrependimento. Como é que a história termina? A história termina no capítulo 5, em Neemias dando o seu exemplo. Vamos ler? A partir do verso 14. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Eu me lembro uma vez, fui fazer missões na Inglaterra, e a gente foi numa cidadezinha pequenininha, Gloucester. E a gente foi lá com um grupo e conhecemos o prefeito da cidade. E foi muito interessante quando ele falou tudo que eu preciso fazer, a Câmara Municipal tem aqui os seus recursos,
mas o meu trabalho é representar essa cidade para outras cidades também. Sabe como é que eu faço? Meu próprio dinheiro. Aí ele falou, sabe esse terno que eu estou usando? Meu dinheiro. Não é dinheiro da prefeitura. Isso já te dá um choque, né? Quando eu ouço isso aqui, eu vejo Neemias falando isso. Neemias falando, nós não comemos o pão que nos cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Será que a gente está tendo temor no nosso coração, quando a gente vai tratar com outras pessoas? A gente vai lidar com temor no nosso coração. Outro dia a gente estava conversando sobre um caso que aconteceu, e assim, deixou a gente bastante abalado. E a Polly falou uma frase que é verdade. A pessoa não teve nem o temor no coração de procurar o pastor, conversar com o pastor e ouvir o pastor. Não teve o temor no coração. E eu vejo aqui Neemias falando com o povo, gente, eu estou andando segundo o temor de Deus. Eu e você precisamos andar segundo o temor do nosso coração. Verso 16, pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. Neemias não falou assim, sou chefe, eu mando. Não, eu trabalhei também, eu dei o exemplo. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso eu exigi o pão devido ao governador. Nem por isso eu exigi aquilo que era direito do meu cargo. Por quê? Porque a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem. E aqui é ele falando com Deus. E alguns relatos de alguns comentaristas bíblicos nos dizem que essa parte onde, esse verso 19, Neemias está escrevendo no seu diário. Não era para ninguém ficar sabendo. Só que pela sabedoria de Deus, Deus expõe a vida de Neemias, que era um exemplo. Presta atenção, bons exemplos vão ser expostos, e maus exemplos também serão expostos. Com que a nossa vida seja um bom exemplo para outras pessoas. Com que a gente olhe para essa história de Neemias e a gente veja, por mais que eu tenha o direito, como é que diz a palavra de Deus? Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Era direito de Neemias como governador. Ele falou, não peguei não, preferi não pegar. Aqui está o registro de um homem que fazia o que fazia, sempre diante de Deus como sua testemunha. Neemias não agia com hipocrisia, mas com a consciência limpa. Suas palavras em público e suas ações no privado diziam a mesma coisa. Pegou essa? Suas ações em público, suas palavras em público e suas ações no privado diziam a mesma coisa. O que a gente pode ver de tudo isso então? Que o nosso exemplo de vida não deve ser pedra de tropeço para o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Neemias falou, não é por mim, não é por minha causa que a obra parou. Diante de Deus, como minha testemunha, eu posso dizer isso com a consciência limpa, não foi por minha causa. Que o nosso exemplo de vida não seja pedra de tropeço para aquilo que Deus está fazendo. Eu chamo muitas vezes isso de síndrome de Caim. A síndrome de Caim é o seguinte:
Caim fica chateadinho com Abel, você lembra da história de Gênesis? Porque a oferta de Abel foi aceita e a oferta dele não. E Deus vê o semblante de Caim e fala: Caim, o que está acontecendo contigo? Está chateadinho? Aí Deus vira para ele e fala assim: não é certo que se você fizesse da maneira certa, eu receberia a sua oferta? O que Deus está falando? Não para não, só acerta. Entrega da maneira certa e eu vou receber a sua oferta. Por quê? Porque um pouco atrás a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta, e que rejeitou a Caim e a sua oferta. O problema não era se Abel entregou de sangue e se Caim tinha apresentado da terra. Porque Deus prefere o cordeirinho do que comer verduras e legumes. Aleluia. Tem gente que preferiria que fosse assim, que Deus fosse assim, né? Eu prefiro aquela carninha, aquela gordurinha que pertence ao sacerdote. Aleluia, glória a Deus. O problema não era esse, o problema era o coração. E aí, você lembra que Caim mata Abel. E aí Deus vem de novo: ô Caim, o que está acontecendo, Caim? O que foi que você fez? Olha só a expressão que Caim dá: por acaso. Porque Deus pergunta assim: cadê Abel? Aí Caim vira e fala assim: por acaso? Eu sou guardador do meu irmão? Tipo, o que eu tenho a ver com a vida dele? Não tenho nada a ver com a vida dele. E é muitas vezes assim que a gente se relaciona. Não tenho nada a ver com ele que se vire. Mas olha só, a palavra guardar no hebraico, shamer, significa manter. Será que eu sou guardador do meu irmão? Será que eu tenho que manter a vida do meu irmão? Nós vivemos em conjunto, nós somos parte de um só corpo. A Bíblia diz em Efésios que todo corpo bem ajustado. Eu e você temos responsabilidade com o corpo. A palavra shamer significa manter, guardar, refrear. A palavra de Deus fala que se você vir o seu irmão fazendo algo errado, você tem que alertar o seu irmão, para que ele não caia no engano, para que ele não se perca. A Bíblia diz, a palavra shamer significa vigiar e proteger. Pastor, quer dizer que agora a gente vai virar vigia. A gente não é fofocada não, gente. Como diz a Poli, fofocaiada. Não, está falando de um coração próprio que se importa com o outro. A palavra shamer também fala de salvar a vida do outro. Meu Deus, fala de guardar na memória, de você pensar na vida do seu irmão, pensar na vida do outro. E Caim dá a maior declaração, maior aberração: será que sou eu que tinha que salvar a vida dele? Era eu que tinha que manter ela? Morreu, qual o problema? Morreu. Ou seja, eu e você temos responsabilidade com o corpo. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Olha só, Filipenses, eu estou terminando. Filipenses capítulo 3, no verso 17, nos lembra: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Paulo também falando que ele era exemplo. Sigam unidos o meu exemplo. Eu gostei dessa expressão na NVI que diz assim: sigam unidos. Vocês todos juntos sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Gente, tem um padrão. O próprio apóstolo Paulo fala: se apresentarem para vocês um evangelho diferente daquilo que a gente está apresentando, que seja maldito. O que a palavra maldito significa? Afastado de Deus. Ele está falando: prestem atenção no exemplo e observe. Sabe o que é observar? Ficar olhando para ver os detalhes. A nossa geração é uma geração que não percebe muitos detalhes. É ou não é? Como é que você vê o seu Instagram? A gente não presta mais atenção nos detalhes. Vai para o museu, vai treinar, vai para o museu. Fica observando a arte. Tem tantos detalhes. E aqui o apóstolo Paulo está falando: observe a vida. Os que vivem de... meu Deus. Observem os que vivem de acordo com o padrão. O problema é que se a gente não sabe o padrão,
a gente não sabe o que a gente vai observar. E vivem de acordo com os padrões que lhes apresentamos. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4, eu vou terminar aqui. 1 Timóteo capítulo 4. A partir do verso 12. Então a gente fala hoje que a obra de Deus foi parada por causa de problema, por causa de exploração financeira. Não desconsidera o poder de finanças na sua vida, não. Não trata finanças como se fosse qualquer outra coisa, não. Porque finanças faz parte da nossa jornada espiritual. A gente saber lidar com finanças para o reino de Deus faz parte da nossa jornada. E aqui o povo estava com problema. Graças a Deus que eles ouviram Neemias. Arrependimento entrou no coração deles. Por final, Neemias deu o exemplo dele, com que a gente seja exemplo para outras pessoas. Em 1 Timóteo, Paulo fala isso para Timóteo. Ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, olha a orientação de Timóteo, é a orientação para a gente aqui. Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Seja um exemplo. Vira para duas pessoas e fala: seja exemplo. Seja exemplo. Seja exemplo. Qual o padrão que você tem seguido? Qual o padrão que eu tenho seguido? Qual o padrão que a gente tem visto? Qual o padrão que a gente deveria ver? A palavra de Deus. E aqui ele continua dizendo: ninguém o despreze, até a minha chegada. Dedique-se, olha só, ele está falando sobre para você ser o exemplo, sabe? Ele fala assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Onde é que a gente vai encontrar o padrão? Na palavra. Na palavra. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas. Medite no quê? No padrão que você encontrar na palavra. Medite e se dedique a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ou seja, não tem esse negócio da gente chegar na igreja e há 50 anos a gente viver a mesma vida. O que Paulo está falando para a gente aqui, ó, tem que ter progressão. A gente tem que mostrar para as outras pessoas que quando eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, eu era aquilo do cavalo do bandido, me sentia assim. Hoje eu sou diferente. Hoje eu sei que eu ainda não sou o que eu deveria ser, como diz a frase da Joyce Meyer, mas eu sou muito melhor do que eu era. Sabe por quê? Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus, santo e justo. Deus me vê como filho dele. É diferente, gente. A gente sempre fala: a gente não é melhor do que ninguém, mas nós somos, e sabemos que somos, propriedade exclusiva de Deus. E o apóstolo Paulo fala assim: andem então como filhos da luz. Andem como filhos da luz. Medita nessas coisas. Ou seja, na hora que você achar o padrão, gente, medita nele. Ele continua dizendo: dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Só para trazer o contraponto, lembra que a gente falou de chamero? Você cuidar da vida do outro irmão. O apóstolo Paulo está falando: primeira coisa, cuida da sua. O problema é que a gente tenta cuidar da vida do outro, e aí Jesus diz: o que adianta você julgar o seu irmão? E a Bíblia não fala para a gente não julgar, presta atenção nisso. A Bíblia fala para a gente julgar justamente, porque a comparação que Jesus faz em Mateus é com os hipócritas, que falavam e não viviam. Então o que adianta você julgar o irmão e você mesmo não está vivendo? O que você adianta você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão e você tem uma trave no seu olho? Jesus então está falando: cuide de você mesmo e da doutrina. E aí ele continua:
continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como os que ouvem. Sabe como é que a gente vai cuidar muitas vezes das outras pessoas? Quando eu e você estivermos vivendo padrão. E é um padrão que eu e você podemos viver. Ah, pastor, o padrão é muito alto. Eu sempre me lembro de Isaías capítulo 55. Ah, os meus pensamentos são mais altos. É verdade. Os meus caminhos são mais elevados. É verdade. Só que como a chuva cai, como a neve cai e rega a terra, e para lá não volta sem que antes produza, assim será a palavra que sair da minha boca. E a palavra de Deus é o quê? O pensamento de Deus. Assim será o meu pensamento que é mais elevado, o meu caminho, o meu estilo de vida que é mais elevado. Eu vou fazer chover sobre você, e a minha palavra não voltará para mim vazia, mas produzirá aquilo que eu designei, aquilo que eu mandei ela para fazer. Então minha chamada para você hoje é: vamos ser exemplo para as outras pessoas, vamos cuidar do padrão, vamos cuidar da doutrina, do ensino, vamos nos colocar debaixo de ensino saudável da palavra de Deus, para que nós possamos, preste atenção, ajudar outras pessoas e não atrapalhar o processo de outras pessoas. Quem é que está comigo? Amém? Você pode ficar de pé, por favor?